Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Como que vocês estão? Estavam ansiosos para esse tema? É um tema bem polêmico, né? Tudo bem com vocês que estão entrando? Vou esperar um pouquinho. Já já a gente vai ter bastante conteúdo, bastante informação a respeito de autismo. Quem estiver entrando aí, consegue colocar para mim nos comentários se você é mãe de uma criança autista? Só para eu saber quem aqui é mãe de criança autista, tá? Daí vai facilitar para mim também o tipo de conteúdo que a gente vai passar aqui, tá bom? Vou esperar mais uns minutinhos. E já vamos iniciar. Tá tudo certo aí? Deixa eu tirar aqui meu relógio. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Bruna, tudo bem, Bruna? Vamos lá. Eu vou só esperar mais um minutinho aqui só pra Juliana confirmar que tá tudo bem, que tá tudo certo. E já vou iniciar, tá bom? Tudo certo? Pode começar? Então tá bom. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Guimarães, eu sou terapeuta, eu atuo em Joinville, aqui em Santa Catarina. Eu tenho uma clínica com a visão integrativa e todo esse mundo do autismo entrou na minha vida porque eu tenho um filho autista, né? Com 2 anos ele recebeu um diagnóstico de autismo. E ali naquele momento o meu mundo desabou. Falei, gente, e agora? Como que vai ser tudo isso, né? E aquele laudo não me deu paz, vamos dizer assim. E eu fui buscar informação, eu fui saber, eu fui buscar conteúdo, eu fui fazer pós-graduação, eu fui fazer vários cursos, conversei com vários médicos, né? Dentro da visão integrativa, para saber se realmente aquele laudo era um laudo para sempre, né? Se ele ia ser autista para sempre, né? Então foi onde eu fui buscar muito conhecimento e muita informação e fui estudar a respeito do autismo. E aí, para minha surpresa, eu descobri que o autismo, sim, pode ser reversível, vamos dizer assim. Não é fácil, claro que não, né? Mas existe uma esperança para quem é mãe de crianças autistas, assim como eu sou ou eu era, vamos dizer assim. Porque o meu filho, com 2 anos, então, foi diagnosticado com autismo. E ali começou, né, aquela luta, aquela batalha para poder entender o que fazer, o que não fazer. De primeiro a gente foi para terapias convencionais, né, que é fono, TO, psicólogas, né? E a gente foi trabalhando com aquela base de informação que eu recebi dos médicos que deram laudo para ele. Então eu observei que não tinha muita melhora, né? Não estava tendo uma melhora expressiva e eu fui buscar ajuda. Nesse processo, nesse meio tempo, eu descobri muitas coisas, tive muitas informações a respeito do autismo numa outra face, que é a visão integrativa. Então hoje eu tô aqui, como o autismo ele é um tema muito polêmico, né? A gente tem assim, mães que gostam de receber o autismo como uma doença, mães que não aceitam receber esse termo, autismo é uma doença. A gente tem famílias que acreditam que é genético, a gente tem famílias que não acreditam que é genético, né? A gente tem posicionamentos de que tem cura, tem posicionamentos de que não tem cura. Então eu não quero entrar nesse mérito, naquilo que você acredita, naquilo que você tem como a sua verdade, né? Eu não tô aqui para gerar polêmica de que faz, o que é o certo, contestar o que médicos falaram, não é nada disso. O meu objetivo
de estar trazendo essa live, de trazer uma série de conteúdos para vocês, é para dizer para vocês a experiência que eu tive, os estudos que eu busquei e a resposta positiva que eu tive com o meu filho, né? Que ele, como eu falei, ele teve o diagnóstico de autismo e hoje ele tem um laudo de que ele não é mais autista, dado por um médico muito conceituado aqui em Santa Catarina. Então é essa visão que eu quero trazer para vocês, que independente daquilo que você faz com ele ou as ações que você já teve com o teu filho, não é isso que eu vou conversar. O que eu quero dizer é que existe milhões de coisas que você pode fazer com o teu filho, milhões de terapêuticas diferenciadas dentro da visão integrativa e que pode sim dar muita resposta positiva para o seu filho, tá? Deixa eu só tirar aqui, eu vou tirar um pouquinho os comentários, tira aqui pra mim, por favor. E depois eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Só um minutinho, desativar comentários, isso, que daí fica mais fácil, tá? Então, o que a gente consegue observar dentro da visão integrativa a respeito do autismo? Tá? Então, se ele é uma doença, se ele não é, se ele tem cura, se ele não tem cura, se é genético, se não é genético, não é isso que eu vou falar aqui agora, tá? O que eu vou falar para vocês é que toda e qualquer doença, inclusive o autismo, que é o que nós vamos tratar hoje, que é o autismo, ele é uma sucessão de sintomas, de alterações dentro de um terreno biológico, que é o termo que a gente usa dentro da visão integrativa, tá? O que é o terreno biológico, Fernanda? Terreno biológico nada mais é do que o teu corpo. Como é que você vê o seu corpo? Então, eu vou fazer um comparativo como se fosse um aquário. Imagina um aquário, tá? Imagina um aquário, imagina os peixinhos dentro desse aquário, imagina que tem as alguinhas lá embaixo, tem os peixinhos, né? Vários peixinhos ali dentro. E agora imagina que nesse aquário a gente tem um filtro, né? Para ir filtrando toda a sujeirinha que vai acontecendo, que os peixinhos vão depositando, restinhos de comida que vão ficando lá. Tem um filtro nesse aquário. Esse filtro, no nosso corpo, a gente chama de fígado, né? Então, no aquário é o filtro e no nosso corpo, no nosso terreno biológico, ele é o fígado. Então, vamos dizer que o fígado é a base de toda essa grande limpeza do nosso corpo, tá? Então, na visão integrativa, a gente vai olhar o todo. Por exemplo, pensa que os peixinhos são os órgãos, pensa que a água do aquário é a água do nosso corpo mesmo, porque nós somos constituídos por 70% de água, 70, 80, né? Pensa que a comida que você come é a comida que você dá para o teu peixinho. Imagina que você cria beta e você vai dar comida de lebister para beta. Ele não vai comer. Ou se ele comer, aquela comidinha não vai fazer tão bem, né? Então vai imaginando todo esse cenário, todo esse aquário, né? Então, na visão integrativa, a gente não está preocupado com o nome da patologia. Ah, o meu filho é autista. Ou então, o meu filho tem TDAH. Eu tenho doenças autoimunes. A gente não se preocupa com a nomenclatura. A gente vai tentar identificar o que está acontecendo dentro desse aquário. Se é a água que está contaminada, se é o peixinho que não está conseguindo se alimentar direito, se a comida que esse peixinho está comendo, ela não é comida de beta para beta, por exemplo. Se é o filtro que não está funcionando bem. Entende? Então, todas essas situações, todas essas visões trazem para nós o todo de uma patologia, independente de qual patologia seja ela, tá? Então, dentro do autismo, a gente sabe que existe uma desordem sistêmica. A gente sabe que existe um comprometimento sistêmico. Como? A aguinha do aquário deve estar intoxicada. Esse peixinho não está comendo comidinha, né? Essa criança não está comendo uma comida ideal. Essa comida não sendo ideal, ela faz um processo inflamatório. Essa inflamação, por exemplo, ela vai começar a atingir o intestino, o estômago, o fígado, e aí vai vindo uma desordem dentro de todo esse sistema. Então, quando a gente pensa no autismo, a gente pensa em reestruturar
toda essa cadeia que eu acabei de explicar, que é esse aquário, que é esse terreno biológico, certo? Tem alguma pergunta? Ah, eu pedi pra desativar, né? Deixa eu ver, abre aqui um pouquinho. Vamos ver se tem alguma pergunta desse primeiro ativar comentários aqui, ó. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta dessa primeira parte do que é o autismo, como que a gente encara, como que a gente enxerga o autismo dentro da visão integrativa. Então a gente pensa sempre assim, a gente pensa em olhar esse grande aquário. Esse grande aquário é um sistema, e esse sistema é igual ao corpo humano. O que desse aquário está funcionando? O que desse aquário não está tão bem assim? Tá, Fernanda, mas por que o meu filho, por exemplo, que é autista, não fala e o filho autista da minha amiga anda na ponta dos pés? Né? Tem bastante diferença de uma criança autista para outra, né? Então, quando você tem essa visão, quando você não taxa o autismo é isso, ele é um neurológico, ele é um sistêmico, ele é... Quando você consegue olhar para o todo, você sabe aonde está acometendo. Então, por exemplo, uma criança autista que não fala foi atingido parte da área cerebral de Broca e de Wernicke para que ele não consiga falar. Então, a inflamação naquela criança atingiu essa parte do cérebro. Ah, o meu filho não dorme de noite. Às vezes, ele não está conseguindo, através da produção hormonal no intestino, de sintetizar o hormônio da melatonina, que é o que vai fazer ele dormir, né? Que é um hormônio que produz, quando vai abaixando o sol, ele vai sendo produzido para que a criança consiga dormir. Então, pode ser que nesse caso, o que está mais acometido seja o intestino. Ah, Fernanda, o meu filho, será que o meu filho vai falar? Ou então, será que o meu filho vai conseguir desfraldar? Né? Então, são várias questões que tem essa variação de criança para criança. Então, por isso que quando a gente pensa em uma patologia, independente do nome dela, se é autismo, se é câncer, se é uma doença autoimune, a gente não olha muito para esse termo. A gente quer saber o que está acontecendo com essa criança. Qual é o órgão que está mais acometido? O que ela está fazendo de errado para que essa inflamação seja generalizada? Né? Que esteja, por exemplo, não conseguindo falar, ou não conseguindo dormir, ou não consegue se socializar, ou não dorme, ou não... né? Então, a gente vai tentar identificar isso. E uma vez identificado qual é essa problemática, bom, a alimentação do meu filho, ela é rica em industrializados. Isso pode contribuir? Claro. Por quê? Porque o industrializado vai alterar a microbiota intestinal, que vai fazer um vazamento intestinal, que vai subir para o cérebro e pode acometer, por exemplo, a área da fala. Entenderam? Então, quando a gente pensa nessas questões, a gente está olhando a criança como um todo. A gente não está olhando simplesmente... a gente não está olhando simplesmente uma alteração única ou uma patologia exclusiva. Ah, então toda criança autista obrigatoriamente não vai falar, não vai andar, não vai... Entende? Vai andar na ponta do pé ou não vai dormir. Não. Então, se uma criança autista chega para mim hoje, eu vou lá avaliar essa criança, o que nós vamos olhar por primeiro? Nós vamos olhar o terreno biológico. Mãe, essa criança come isso, essa criança tem esse tipo de ação, de atitude, essa criança... E aí nós vamos criar um protocolo, né, uma estratégia para essa criança especificamente. O que você queria falar aqui? Cada criança é uma causa diferente. Sim, para cada criança é uma causa diferente. É isso que a gente está falando. A gente está olhando o terreno biológico. No terreno biológico que a gente vai saber. Então, por exemplo, se eu olho para um aquário e eu observo que o aquário está com a água suja, o que eu vou fazer? Eu tiro o peixe e coloco em outro aquário? Uma possibilidade. Ou eu troco essa água do aquário e ponho o peixe de novo lá? Poderia fazer? O que vocês acham? Poderia fazer isso? Poderia. Ou é melhor eu fazer, ou eu também posso dar uma água de melhor qualidade para esse aquário.
Ou quem sabe trocar o filtro desse aquário para que essa água não se suje. Entendeu? Então, é isso que a gente observa dentro do espectro autista. Então, a gente vai observar onde está no seu filho, nessa criança, a grande problemática. É a água? É o filtro? É o alimento? Tá, Fernanda, mas o que isso tem a ver com o que ele apresenta hoje? Tudo. Tá tudo relacionado, tudo é o terreno biológico. Vamos supor que o teu filho está contaminado com metais tóxicos. Vamos supor que o teu filho está contaminado com parasitas. Vamos supor que seu filho está contaminado com solventes. Vamos dizer que seu filho não está se alimentando uma comida saudável para ele. Vamos dizer que esse filho está com uma permeabilidade intestinal e está vazando toxinas para o sangue. Imagina todo esse cenário. É assim que a gente olha. Então, por isso que o autismo, ele tem diferença entre uma e outra criança. E aí a gente não pode tratar de maneira igual para todas. Assim como nenhuma patologia. Então, por exemplo, a diabetes do fulano, ela é diferente da diabetes do ciclano. O autismo da criança A é diferente do autismo da criança B. E vocês podem conversar. Às vezes vocês estão conversando com outras mães de criança autista e uma fala assim, o meu não fala ainda. Aí, às vezes você fala, nossa, o meu fala, mas o meu não se socializa com ninguém. Ninguém pode chegar perto dele. Aí a outra pode dizer assim, nossa, o meu é super seletivo. Olha o quanto de diferenças nós estamos tendo com o mesmo diagnóstico, com o mesmo nome, autismo. Então, dentro de um monte de coisas, de um mundo de informações que a gente tem ali fora, o que eu me pautei? Na ciência. Aonde eu fui buscar as minhas respostas? Na ciência. O que tem de comprovação científica? O que tem de estudos científicos? Foi ali que eu fui buscar informação. Por quê? Porque se você for num médico hoje, enfim, né, não tô falando dos médicos em si, mas se você for num médico que te deu laudo, alguns deles não vão citar coisas muito simples. Por exemplo, tem muito médico que diz assim, não se preocupa com a dieta, não se preocupa com a alimentação, não é isso que causa o autismo. Quem já recebeu uma informação dessa por um médico, me conta. Só que se você for dar lá um Google acadêmico, não vai no Google normal, vai no Google acadêmico, e você coloca lá na lupinha de pesquisa, se você escrever assim, autismo, glúten, você vai ver mais de 2.240 artigos científicos comprovando que o glúten, ele é extremamente inflamatório para crianças autistas. Então, qual que é o meu objetivo quando eu decidi trazer esse tema, trabalhar com esse tema, ajudar mães nesse tema? Por quê? Porque eu tenho esse conhecimento. Eu estudei muito para poder compilar um monte de estratégias e passo a passo para a gente conseguir, quem sabe até reverter o autismo, assim como eu consegui reverter no meu filho. Meu filho hoje ele tem um laudo de que não é mais autista. Laudo dado por um médico. A clínica do Dr. Rogério Rita. Alguns de vocês devem conhecer. Né? Ele é um grande nome na medicina, médico, com visão integrativa no autismo. Né? Então, o que eu fui buscar? Eu fui buscar informação científica fora do Brasil, aqui no Brasil, com médicos fora do Brasil, com médicos da visão integrativa dentro do Brasil, para saber o que eu poderia fazer para o meu filho. É claro que eu tive que compilar tudo isso. Você não tem informação assim, você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, ele não fala por causa disso. Você não tem essa informação assim, prontinha, de mão beijada, que você vai lá e lê um livro, um passo a passo. Você não tem isso. Então eu fui compilando tudo isso para conseguir aplicar no meu filho. E depois de 2 anos e meio, eu recebi esse laudo. Eu fui no médico só para ter o laudo, porque eu já sabia que ele não era mais autista. Entende? Toda a trajetória dele eu fiz sozinha, fiz em casa, sozinha, comigo, estudando.
revendo, lendo, me informando, aplicando. E, por exemplo, quando eu retirei, que é uma das primeiras coisas que vocês podem fazer na saúde do teu filho, que é autista, é retirar, por exemplo, o glúten. Quando eu retirei, quando ele recebeu o laudo de 2 médicos aqui no Brasil, né? Aqui em Santa Catarina, na verdade. Ele recebeu 2 laudos de 2 médicos diferentes, dizendo que ele era autista. Os 2 médicos falaram pra mim, não tem correlação com dieta alimentar. Não se preocupa com isso. Ok, eu peguei essa informação e trouxe, porque até então eu não tinha realmente conhecimento e eu acreditei e fiz aquilo que me foi orientado. Só que eu não aceitei o diagnóstico, eu não me conformei, porque o meu filho, até 1 ano e meio, ele interagia, ele não tinha fala, ele já não falava muito bem, mas ele interagia, ele olhava no olho, ele aceitava as pessoas tocarem nele e de repente isso mudou, né? Então, eu fui buscar informação. Quando eu dei um Google lá no Google Acadêmico, que diz que temos 2.240 citações, artigos científicos dizendo que o glúten tem relação, sim, com criança autista. Então, eu não tô falando que a mãe do Zezinho, da tiazinha tá falando. Eu tô dizendo de artigos científicos, né? Eu fui tirar. Eu retirei o glúten do meu filho. Em 15 dias, ele apontou. Ele não apontava, ele tinha quase 2 anos, ele não apontava. Gente, bebê de meses aponta, né? Ele com 15 dias não apontava. Com 1 ano e com quase 2 anos ele não apontava. Por exemplo, mamãe quer banana, ele nunca apontou. Depois de 15 dias que eu retirei o glúten dele, ele apontou, ele estava sentado na sala, no tapete, ele apontou para a televisão. Mas eu chorei tanto. Eu tirei foto, eu mandei pro meu marido, olha aqui, ele apontou. Por que a gente vibrou tanto? Porque aquilo que eu estava aplicando nele deu resultado. Tá, Fernanda, mas ele ainda era autista. Sim, ele ainda era autista. E foi autista por muito tempo ainda. Mas ele apontou. Ele não apontava, ele tinha 2 anos. Então, o que me levou a entender? Que eu estava no caminho certo, que realmente o glúten fez alguma diferença na vida do meu filho. E foi se passando as semanas, e eu comecei a perceber o quê? Cada vez ele tinha uma melhora. Aí ele começou a olhar no olho. Ele olhava fixamente? Não, mas ele começou a olhar. Ele ainda era autista, mas ele já tinha 2 melhoras. E cada pequena melhora dele me impulsionava para continuar. Eu sabia que eu estava caminhando e estava caminhando num caminho correto. Por quê? Porque os sinais dessa melhora, ela veio muito rápida no primeiro momento. Então eu sabia que o que eu tinha estudado, aquelas informações que eu tinha buscado, elas eram corretas. E isso foi me enchendo de força, me enchendo de alegria, fui estudando mais e fui buscando mais conhecimento. Até que depois de 2 anos e meio, eu acredito que 2 anos e meio a 3 anos, eu recebi o laudo de que ele não era mais autista. Agora você imagina, você que é mãe, assim como eu fui, mãe de criança autista, que a gente tenha o mínimo de informação, porque o autismo, ele realmente, ele dá um monte de interpretação. Você fala, mas faz isso. Não faz porque é genética, não tem o que fazer. Não, vai pra fono, não, vai pra TO. Eu não tô falando que nada, que isso não é importante. É importante, mas existem fases para que isso aconteça. Existem passos para que isso aconteça. Você imagina que uma pessoa totalmente inflamada, com cérebro inflamado, que ela não tá conseguindo, a criança não consegue nem raciocinar direito. Como é que ela vai ter uma informação, conseguir pegar essa informação e aplicar? Por isso que muitas mães vêm falar comigo dizendo, eu faço essas terapias e não tem resultado. Porque não é o momento. Vai ter um momento de entrar e ela é muito, muito bem-vinda. E ela deve entrar, mas tem um momento certo. Imagina você com dor de cabeça. Você tá com muita dor de cabeça e você vai assistir uma aula de 2 horas. Você vai absorver o quê dessa aula? Então, quando a gente vê
Uma criança autista, por exemplo, batendo na barriguinha ou batendo na cabeça, que a gente pensa, ai meu Deus, o que é isso? É o sinal que ela tem para dizer que ali tá doendo e tá doendo muito. Só que ela não consegue expressar e ela faz isso e é encarado como uma estereotipia, que é também. Mas não é só isso, estereotipia por estereotipia, né? Ela é um sinal, é uma informação. Por que ele faz assim? Por que tá tão sensível o ouvido que ela não consegue, a criança não consegue ouvir sons altos? Entende que tem sempre um porquê por trás, o porquê que ela tá fazendo essa atitude, por que ela não tá dormindo, por que ela não tá conseguindo se socializar, por que, por exemplo, faz muita diarreia, criança autista faz muita diarreia, né? Então são essas questões que a gente tá... Que eu quero conversar com vocês, que eu quero explicar para vocês que existe muita coisa mesmo que você pode fazer aí dentro da tua casa. Não precisa de nada muita tecnologia ou pagar médicos caros. Não precisa de muita coisa não para você começar a fazer pequenas mudanças, pequenas melhoras na vida do teu filho aí na tua casa. E esse é o meu objetivo. Então, quando eu vivi o meu luto, que eu chorei, que eu não aceitei a doença, que eu não conseguia nem compartilhar, era uma dificuldade minha, pessoal minha. Cada um reage de uma maneira. Tem gente que levanta a bandeira do orgulho autista. Não é isso que eu quero questionar. Eu estou contando a minha história, a minha vida, as minhas dores, as minhas lutas, né? Então, quando eu recebi esse diagnóstico, para mim foi muito sofrido. Tem um filhotinho passando ali atrás, né? Ele tá ali brincando ali atrás. Tchau, filho. Tá ali brincando. Então essa foi a minha dor. Essa foi a minha luta, né? Essa foi o que eu quero passar para vocês, é isso. Que independente daquilo que você faz hoje, independente daquilo que você tem de conhecimento, porque o conhecimento, ele te liberta. Se o glúten para mim, da informação que eu tinha, não era prioridade e eu fui buscar esse entendimento, eu só tô tocando na tecla do glúten, mas tem muitas outras coisas, tá? Mas se no glúten naquela época era uma verdade para mim que ela não fazia mal, dada por um médico, e eu fui buscar informação e eu descobri que sim, que tem 2.240 artigos dizendo da correlação do glúten com o autismo. Essa informação me libertou, essa informação me deu conhecimento, e esse conhecimento liberta. Por quê? Porque se eu dava glúten para o meu filho, agora eu não dou mais. E aí todas essas melhoras foram acontecendo por pequenos passos que eu fiz. Eu precisei de gastar o que com isso? Né? Então essa é a minha visão, a minha história, a minha percepção daquilo que realmente é o autismo. Depois de tudo isso, eu fui me capacitar. Só um pouquinho. Filho, agora a mamãe tá na aulinha, amor. Ele quer participar. Ele sabe que eu ia fazer uma live, ele sabe que eu ia falar dele e ele quer muito participar. E eu disse pra ele que um dia a gente vai conversar com todo mundo. Não nesse momento, né? Mas ele vai participar sim, vocês vão ver. Quem tá aqui, que conhece o meu filho, sabe que ele é uma criança normal, né? Porque eles julgam que nossos filhos não são normais. Mas enfim, também não quero gerar polêmica de nada, tá? Eu quero abrir agora... Se alguém quer fazer alguma pergunta pra mim, porque quer queira... Gente, eu falei demais, olha, já são 16 e 10. Tem alguma... O que você quer falar? Não, pra eles... Tá. É que a Juliana... Você sabe que a Juliana é minha irmã, né? Ela não quis aparecer aqui, mas já dá uma mãozinha aí, pelo menos. Faz uma mãozinha assim, aqui, ó. Ela tá aqui. Ela não quis aparecer hoje, já tá nos bastidores aqui. Nós estamos trabalhando bastante. E ela tá aqui me orientando algumas coisas, né? E ela tá dizendo aqui pra eu não posso esquecer de avisar vocês que vocês podem fazer muita coisa pelos seus filhos, e podem mesmo. Busquem informação. Busque informação. Não aceite qualquer coisa de qualquer pessoa que não tenha tido, por exemplo, uma criança autista ou que conseguiu reabilitá-la, sabe?
Porque é muito fácil para qualquer pessoa falar assim para você, que seja médico, que seja terapeuta, que seja, não importa. Ah, é isso mesmo, toma remedinho e segue a vida. Então é muito fácil a gente ouvir isso. Mas será que realmente não tem muita coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos? Eu posso te dizer com toda certeza que tem. Toda certeza que tem. Assim como eu consegui reabilitar o meu filho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. É claro que a gente não pode usar... Olha ele lá atrás, ó. Ele quer participar. Tá tentando abrir a janelinha aqui. Filho. Ai, ai. Depois eu vou trazer ele aqui um pouquinho, então, pra dar um oi pra vocês. É claro que tem muita coisa, né, que a gente pode fazer, coisas simples, mas o que eu quero passar hoje pra vocês é que busquem informação. Busquem informação. Tem muita informação disponível. É claro que ela tá solta. Ela tá solta, até porque às vezes a gente não consegue entender o todo do autismo, né? Então é isso que eu venho trazer para vocês, esse tipo de conteúdo que eu quero trazer para vocês. Hoje, é claro, é a nossa primeira live falando sobre isso, então eu queria que vocês primeiro me conhecessem. Tem muita gente que não me conhece, tem muita gente que me conhece, mas não sabe que eu tinha um filho autista. Tem muita gente que sabe que eu tinha um filho autista, mas que não sabia que eu recebi um laudo de que ele não é mais autista dado por um médico. Então hoje esse primeiro encontro nosso é para isso, para que vocês me conheçam, para que vocês saibam um pouquinho da minha história e que saibam que tem muita coisa que vocês podem fazer. Deixa ele vir junto, coitadinho. Ah, eu tenho que deixar, é verdade. Hoje ele tá, tadinho. Ele já veio aqui na porta, ele quer falar. Eu vou ver se eu consigo. Ah, minha irmã vai lá ver se ele vem. Veja se ele tá. Ver se ele. Ver se ele tá. É porque ele vai querer falar um monte de coisa aqui com vocês e daí depois não tem como tirar, hein? Vocês aguentam ele aí. Então, hoje, por exemplo, o meu filho. Qual que era a característica dentro daquele terreno biológico que eu falei pra vocês, dentro daquele aquário? O que o meu filho não fazia? Ele não falava, ele não socializava, você não podia passar a mão nele, na cabeça dele, não podia encostar, ele não aceitava, ele já ficava tipo, né? Ele não interagia, ele não olhava nos olhos, ele não dormia, gente, ele não dormia. Ele chegava a acordar 10 vezes por noite. Se ele não dorme, eu também não dormia, então ficava aquela loucura. Chegava de madrugada, era aquele desespero, chegava 2 da manhã, 3 da manhã, ele acordava, ele queria brincar. É muito angustiante, né? Então tudo isso meu filho não fazia. Que mais que ele... se socializar, ele não se socializava, ele brincava, né, aquele padrãozinho que a criança deita assim e fica brincando com o brinquedinho, olhando assim, ele fazia, ele tinha muitas estereotipias assim, né? Aí ele não quer vir? Ele não quer vir. Ele só quer dar um oizinho de longe. Numa outra oportunidade eu vou combinar com ele de participar aqui com vocês. Vocês vão fazer pergunta pra ele e ele vai responder. E hoje, o que ele faz? Tudo. É claro que, por exemplo, ele perdeu, vamos dizer que 3 anos da vida dele por conta da fala. O que hoje eu posso pontuar dele, que ainda não está equiparado com a faixa etária dele, é a questão da fala. Em que sentido? Ele fala tudo. Mas como ele ficou muito tempo sem falar, acredito eu que deu uma comprometida. Então hoje, por exemplo, ele fala, mas ele fala com um pouquinho de dificuldade. Filho, vem cá que as pessoas querem te conhecer. Ele tá de cuequinha. Mas se ele não... Vem cá. Ele não faz. Não. Deixa pra próxima. Dá pra trancar aí? Senão ele vai me atrapalhar aqui. Então, hoje o que ele faz? Ele faz tudo. Ele dorme a noite inteira. Ele se socializa, ele sente falta de estar com amigos, de ter pessoas do lado dele. Ele fala tudo, ele articula, ele é extremamente inteligente. Vem cá, filho. Tem um monte de gente querendo falar contigo. Deixa a mamãe falar uma coisa. A mamãe quer que tu dê oi pros amigos. Vem cá. Senta aqui.
Diz assim, oi pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fala. Como é que tá aí? Tudo bem? O que você estava fazendo, fala? Tava olhando, espionando vocês lá. Você queria estar aqui com a mamãe? Uhum. É? Você quer participar da live? Quer participar? Sim. É, meu amor. Então, diz oi pra todo mundo e depois você aparece de novo. Pode ser? Aham. Combinado? Depois eu tô assim. Tá, tchau. Tchau, beijo. Mua. Pronto, agora acho que passa a ansiedade dele. Criança, né? Ele sabe que eu tô falando ele não sabe o nome ainda do termo que ele recebeu, mas ele sabe que ele teve uma doença bem grave, que eu conto pra ele que ele já foi vitorioso e que ele já venceu um grande desafio na vida dele, né? Então é isso, ele tá aqui até me emociona, porque... Ih, Juliana, acho que você vai ter que entrar. Porque... É assim mesmo. É uma vitória. não é fácil, né? Então eu só tô fazendo tudo isso porque eu gostaria que vocês tivessem essa esperança, sabe? De todo o meu coração eu gostaria que vocês entendessem que tem muita coisa que vocês podem fazer. Esse tema é um tema muito difícil pra mim, claro, né? Eu vivi tudo isso. Eu sei o que vocês sentem, os olhares que a gente recebe na rua, né? E só que Deus me deu essa missão. Meu objetivo nunca foi falar sobre isso. Eu nunca quis falar sobre isso, porque era uma dor muito grande pra mim, né? Mas Deus, né, às vezes cobra algumas posturas da gente, porque se eu pude me beneficiar e se eu pude ter todo esse conhecimento, por que não passar e por que não ajudar as outras pessoas? E realmente, lá na clínica onde eu trabalho, né, na clínica lá em Joinville, que eu coordeno toda uma equipe, muitas pessoas me pedem ajuda, muitas mesmo, muitas, vocês não têm noção. E eu sempre me calei, né? Eu ajudo muitas outras pessoas em vários outros temas, mas não no autismo. E aí chegou a hora. Peço até desculpa, porque enquanto ele não entra aqui, eu fico mais forte, né? Mas ele entrar aqui e conseguir falar, e conseguir interagir, e querer interagir com vocês, isso é uma vitória absurda, né? Então hoje o Luca, ele tem 8 anos, com o diagnóstico de que ele não era mais autista, veio com 4 para 5 anos. E de lá aqui, né, dos 5 anos, vamos supor, até hoje, a gente fez várias outras estratégias para ele, entrou depois muitas outras estratégias para evoluir cada vez mais, para ajudá-lo ainda mais, né? Até a independência que a gente sempre sonha, né? Porque a gente fica perguntando, será que ele vai casar? Será que ele vai para a escola? Será que ele vai saber fazer uma prova de matemática? Será que ele vai, né? A gente tem esse monte, esse misto de informações, de dúvidas e de incertezas, né? Então, por hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da minha história, para que vocês conheçam, até puderam já conhecer meu filho, que não estava programado, mas ele estava bem ansioso para isso. E para dizer para vocês, busquem informação, não aceitem qualquer coisa, tá? Tem muita informação disponível, tem muito conteúdo disponível, tem muita coisa que vocês podem fazer pela vida do filho de vocês. Uma outra história, quem sabe, para eles, né? Uma independência que a gente sempre sonha para eles, né? Então, eu vou estar... eu tô aqui desenvolvendo, deixa eu ver como que eu posso usar. A gente vai trazer uma série de conteúdo para vocês. É claro que em uma hora eu não consigo falar tudo, claro, é óbvio que em uma hora eu não consigo trazer todas as vertentes do que é o autismo, o que a gente pode fazer pedacinho por pedacinho daquilo que a gente pode fazer por eles. Mas eu vou, aos poucos, dando essa informação, tentando linkar tudo para que vocês consigam fazer aí na casa de vocês. Tá certo, pessoal?
Eu quero saber se alguém quer me perguntar alguma coisa. E que vocês fiquem ligadas ou no meu Instagram, ou no Instagram da Juliana, ou no Instagram do Saúde 4.0, que por algum lugar ali nós vamos colocar algumas informações. Semana que vem ainda vou fazer mais alguns conteúdos para vocês, e aí eu vou trazendo sempre alguma informação, algum conteúdo que vocês possam, que vai contribuir para que você tenha essa mudança na vida do filho de vocês. Por hoje, então, eu peço que vocês entendam que tem uma desordem sistêmica e que ela pode ter sido um gatilho prioritário, quem sabe, pela alimentação, tá? Então, vamos buscando informação sobre isso. Como eu falei, se vocês derem um Google, lá no Google acadêmico, no acadêmico, colocar autismo e colocar glúten, ali você vai ter um monte de estudo científico randomizado, duplo cego, dizendo a correlação e por que nós devemos tirar o glúten, que foi o trechinho que eu quis ressaltar hoje aqui pra vocês, tá? Ah, Moni, você é maravilhosa, guria. Obrigada, tá? Tem mais alguma coisa pra falar? A Juliana aqui disse que é isso. E eu vou perguntar, se alguém quer fazer alguma pergunta, se não, então eu vou encerrar por aqui, porque já vai dar 1h30, 1h que nós estamos aqui conversando. Seu filho tem alergia de frutas? O meu tem. Porque as alergias, elas acontecem por conta dessa desordem, assim, ó. Imagina que a parede do intestino, ela tem que ser fechadinha assim, tá? Assim é a parede do intestino ideal. Em qualquer doença, não só autismo, qualquer, pensa numa doença, então, qualquer doença, essa parede se abre. Quando essa parede do intestino se abre, vai vazando a comidinha por dentro dessa parede do intestino que não poderia vazar. E essa abertura que a gente chama de permeabilidade intestinal ou leaky gut, esse macroalimento, né, que não foi todo digerido, ele cai na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, esse nutriente vira tóxico e ele tá passeando por todo o corpo da criança. Então faz processos alérgicos, faz processos, por exemplo, de doença autoimune, faz processos, por exemplo, de vitiligo, psoríase, enfim. Essa ali tá a grande de base para toda e qualquer doença. Então, por exemplo, crianças autistas têm dificuldade de conseguir, por uma outra problemática, mas eles têm dificuldade de digerir, por exemplo, banana, de assimilar a banana, conseguir degradar ela. Então, você pode perceber que se seu filho come banana, né, porque é um alimento que, como eles são muito seletivos, né, então se ele come banana, e se ele quer muita banana, eu quero 2, 3, 4 por dia, pode observar que quando ele come essa banana, ele faz uma alteração comportamental. Então, quando você tira a banana, e aí que eu tô falando que é a especificidade de cada criança. Tem criança que não come banana e tem a mesma reação. Tem criança que quando come banana, parece que levou um choque, tá toda agitada, né? Então, por isso que a gente olha dentro da visão integrativa, a gente não olha o termo autismo, a gente olha os sintomas. Ele tem isso, ele tem aquilo, ele come banana, ele tem alergias. O meu filho, por exemplo, eu tive que tirar a banana dele. Ele adorava comer banana. E aí as pessoas falam, nossa, mas banana é tão saudável. Sim, eu sei que ela é saudável, mas pro seu filho, em específico, no caso pro meu filho, a banana fazia mal. Então, uma grande sacada é você identificar também quais são os alimentos que fazem mal para ele. E tem muita coisa que a gente pode fazer através de testes de ressonância, ou então testes de alergias, enfim. E esses alimentos que inflamam devem ser retirados completamente da vida deles. Tá certo? Acho que é isso, né? Ótimo. Ai, Deus, vamos lá. Então eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui, que compartilharam um tempinho da vida de vocês, deixaram os afazeres de vocês, né, pra estar aqui me escutando. Eu agradeço e peço pra vocês que não deixem de buscar informação, tá? Que com informação as crianças, os nossos filhos dependem da gente.
Depende de você. Então, se você buscar informação por ele, se você fizer além por ele, você pode se surpreender. Você pode se surpreender, né? E quem sabe receber um laudo assim como eu recebi, tá bom? Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui me ouvindo. Peço que me sigam, né? Que vai ter mais informações. E também, se você conhece uma mãe de criança autista, a live vai ficar gravada? A live vai ficar gravada. No Saúde 4.0. No Saúde 4.0. Encaminhe o link para ela, porque aquilo que é bom para você, você deve compartilhar. Tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Acho que é lá embaixo.